O Supremo Tribunal Federal do Brasil declara guerra ao presidente Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, o STF, representa no Brasil o órgão máximo da justiça. Nos últimos anos e décadas, nós assistimos a uma concentração do poder nas mãos do judiciário. Hoje, nós podemos dizer que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. Essa ditadura pelo seguinte: o judiciário manda os outros dois poderes fazerem o que for bem entendido e os poderes têm que obedecer. O judiciário se mete em todas as áreas da vida e faz de tudo. Eu cito como exemplo a justiça eleitoral. É difícil a gente ter confiança nos resultados das eleições quando o mesmo órgão planeja, executa, fiscaliza, julga. Não há possibilidade de questionar. As urnas são eletrônicas e ninguém tem poder de entrar lá dentro, a não ser eles. Os mesmos que apuraram, os mesmos que planejaram, os mesmos que fiscalizaram, os mesmos que julgam qualquer assunto que se levante questionando. A justiça eleitoral planeja, até legisla com relação a detalhes. A justiça eleitoral compra as urnas, organiza tudo. A justiça eleitoral organiza e executa as eleições. A justiça eleitoral fiscaliza. A justiça eleitoral, se alguém reclamar, é ela que julga também. Como é que a gente pode confiar num órgão e nas eleições quando o mesmo órgão, que é constituído de pessoas falhas como nós, como todos, o mesmo órgão é que faz tudo, depois nos dá o resultado e ninguém pode questionar. Ninguém questiona, não dá para questionar. A justiça no Brasil há muito tempo já legisla. Há uma lei que está aí sendo votada e implantada, que foi gerada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele fez a lei, entregou ao Senado, alguns senadores endossaram essa lei e começou a valer. O judiciário tem extrapolado suas funções e criado jurisprudência de leis que não existem. Por exemplo, da homofobia. Criaram a jurisprudência que homofobia é crime, ou seja, falar mal do homossexualismo é crime no Brasil. Não existe lei para isso. Mas eles criaram essa jurisprudência e mais, obrigaram o Senado a fazer uma lei nessa direção. Para você ter ideia do poder semidivino a que eles se atribuem como guardiães da Constituição. Então, os verdadeiros defensores, preservadores, guardiães da Constituição, o Supremo Tribunal Federal. E quem é que vai dizer? Eles são impunes, totalmente impunes. Não há ninguém que condena um ministro do Supremo Tribunal Federal, a não ser os outros ministros, mas eles se unindo, eles são semideuses, fazem o que querem no Brasil. E, recentemente, o presidente eleito resolveu andar de forma diferente da cartilha deles e começou a receber uma chuva de acusações, investigações, processos. Nós estamos numa situação muito interessante no Brasil. Existe uma ditadura do judiciário e não há como questioná-los porque eles se endeusaram, são semideuses aqui na Terra. Há outros juristas que estão dizendo mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, um jurista, Ives Gandra Martins, muito conhecido no Brasil pelo seu equilíbrio e sensatez, ele está dizendo mais ou menos o mesmo que eu aqui.
E há outros juristas e pessoas importantes, mas não adianta. Os semideuses são intocáveis. São intocáveis. E eles resolveram comprar uma briga com o presidente Bolsonaro. Então, tem dado tiro para todo lado. O presidente tem se defendido até agora, até que recentemente resolveu levantar a cabeça e dizer, não, chega, a paciência acabou, eu não vou aceitar que meus algozes ficam me acusando assim. Eles têm que respeitar um poder constituído no Brasil e eleito pelo povo. Eles têm que respeitar. A paciência chegou ao limite, eu vou dar uma semana de prazo, é a semana em que estamos vivendo, para que eles se pronunciem. E eu não aceito mais essa interferência. Que interferência? Através do ministro Alexandre de Moraes, a deputada Carla Zambelli o acusa de ter motivo para isso. Simplesmente cancelou a nomeação que o presidente fez para a Polícia Federal. Ele tem esse direito, mas ele cancelou. A autoridade dele, a caneta é dele, o julgamento é dele. Para não criar uma crise institucional naquele dia, mas ela está criada agora, o presidente voltou atrás e nomeou um outro para a Polícia Federal. E cedeu. Naquele dia, Deus me fez orar pelo presidente, a cabeça dele estava quente, depois eu fui ver em noticiário que ele virou aquela noite com sangue quente e foi uma romaria de políticos e militares ao gabinete dele, a ele, para dissuadi-lo de fazer alguma coisa drástica. E então Deus me revelou que Deus estava abrindo um caminho de ouro atrás dele, ladeado por anjos, para que ele seguisse. Eu acho que ele vai sempre agradecer a Deus por isso, porque foi uma saída boa que ele achou, a saída honrosa, retrocedendo e praticamente tudo continuando do mesmo jeito que ele queria, poder nomear quem é chefe, o diretor-geral da Polícia Federal. Aí, outro ministro, Celso de Mello, desde o início já se levantou contra o presidente. Ele está no final do mandato, mas para o final do ano ele completa 75 anos e tem que sair. Então ele quer aproveitar o final como um grande personagem na história. Então ele quer fazer algo memorável, ele quer tirar o presidente para mostrar que ele marcou a história do Brasil. E ele então já disse que o presidente não está à altura e está aceitando e até induzindo o processo de investigação contra o presidente. Sim, o ministro Celso de Mello, ele não esconde mais isto. O presidente chamou de algozes, todo mundo mais ou menos sabia que eram ele, o Celso de Mello e Alexandre de Moraes, mas os outros tomaram as dores também. E o ministro Luiz Barroso disse que o presidente pode sofrer impeachment se ele não obedecer. Então ele está premido, ele tem que apresentar o teste do Covid dele, ele tem que explicar por que trocou o superintendente do Rio de Janeiro, ele tem que explicar para o Supremo Tribunal Federal tudo, e agora tem que explicar o que aconteceu com o ministro Sérgio Moro, que o está acusando. Então ele está tendo que se explicar todo perante o Supremo Tribunal Federal. Bom, ontem eu digo que o Supremo decretou guerra contra o presidente porque ontem o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, na abertura da sessão virtual, fez um discurso muito duro. Disse que o Supremo tem que ser respeitado, que é o guardião da Constituição, que quem quiser questionar tem que ser dentro da lei e perante eles para julgar, e que ele não admite agressão a qualquer membro da imprensa, como aconteceu naquela manifestação de domingo pró-Bolsonaro. Houve uma suposta agressão a um jornalista do Estadão, então ele disse que não admite isso, que isso é uma coisa muito séria, que a imprensa faz um trabalho maravilhoso no Brasil. Esse foi o discurso do presidente do Supremo, fechando em torno de si todas as prerrogativas e com o apoio dos outros. E aí, no meu entender,
a gota d'água estourou quando o ministro Celso de Mello decretou a convocação dos generais, os principais generais, 3 generais, para prestarem depoimento. Anteriormente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tinha sugerido convidar os 3 generais como testemunhas para eles marcarem o dia que eles quisessem, para dar uma palavra de testemunho sobre o que aconteceu entre Bolsonaro e Moro. Mas o ministro não fez assim, não é convite. Ele convocou e disse que eles são obrigados a irem, e se eles não forem, ele autoriza, desde já, independente da patente que eles tenham, de quem eles sejam, que ele autoriza a condução coercitiva desses generais debaixo de vara. O termo é esse, debaixo de vara. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, usando das prerrogativas dele, monocraticamente, convoca, ameaça a trazer presos, condução coercitiva é mais ou menos isso, trazer presos os generais principais para prestarem depoimento debaixo de vara. Bom, uma palavra dessa entornou o caldo e, bom, outros ministros, um que é muito equilibrado, talvez até mais assim a favor do governo, que é o ministro Fux, tentou botar junto com o presidente Toffoli um pouco de pano quente em cima, e eles estão querendo readequar rapidamente o regimento do Supremo Tribunal Federal para que um ministro sozinho não tenha mais autoridade, não tenha mais, porque atualmente ainda tem, autoridade para mandar no executivo, como parece que está acontecendo. Então, qualquer medida envolvendo outros poderes teria que ser votada em plenário e não tomada democraticamente. Mas isso é um projeto para o futuro, para modificação do regimento interno. Até então, está valendo essa decisão monocrática. Portanto, o que o ministro Celso de Mello, é o decano, disse a respeito dos generais está dito. Em princípio, ele fala em nome do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que significa isso? Os generais Ramos, que é evangélico, general Braga Neto e o general Heleno são os generais mais fortes do governo. Esses generais mandam no presidente. Se eles se unirem os 3 e disserem, Bolsonaro, faça isso, o Bolsonaro faz. Esses 3 generais são os generais mais fortes do governo. Eles mandam no presidente. Eles foram tratados como cachorro, praticamente, ou como bandidos, ameaçados de serem trazidos à força, presos debaixo de vara. Olha, esgotou tudo, estourou, não dá mais. Ainda não houve a resposta deles e do presidente Bolsonaro. Estourou, eles não vão aceitar isto. E eu creio que Deus está por trás disso tudo, porque o ministro Celso de Mello, como o Alexandre Moraes tinha interesses pessoais, por causa da ligação com o diretor interino Disney Rossetti, lá de São Paulo, mas ele foi muito duro contra o presidente Bolsonaro. E o ministro Celso de Mello aparentemente não tem motivo. Ou ele já está com um pouco de idade avançada, vai fazer 75 anos, tem que sair, ou ele está endemoniado, que é o que eu acho que acontece. Mas, para fazer o que Deus quer. O que Deus quer? Uma guerra. Então, se o Supremo, por conta de seus ministros, se humilhasse, tratasse com harmonia o presidente ficaria sem motivo para fazer o que vai fazer. Mas do jeito que está sendo tratado,
quase como cachorro presidente da República pelo Supremo Tribunal Federal, não há outra saída senão o rompimento, e é o que Deus predeterminou por causa dos evangélicos que não oraram, não se puseram em posição a favor da nação. Então agora o confronto é inevitável e vem muito sangue derramado por aí. Isso é para você poder entender essa análise. A profecia vai se cumprir. Todas as profecias que Deus tem dado a respeito do presidente mostram o presidente vestido de trajes militares, não estava bem ajeitado ainda, mas vestido de trajes militares, acompanhado de militares, exército nas ruas, e o exército ainda se ajeitando, não bem preparado, mas já estava nas ruas. Isso tudo é o que Deus tem mostrado. E eu fiz uma análise para mostrar que o Supremo poderia ter mudado a situação, e não mudou, e agora praticamente conduziu o país para um confronto, e esse confronto está bem determinado. Brevemente, não tem outra saída senão o presidente se levantar e fechar o STF à força. Então nós vamos assistir coisas desse tipo nos próximos dias. Web Rádio Ramais.